O Big Brother Brasil é um dos reality shows mais populares e assistidos do país, tendo marcado a vida de inúmeros brasileiros ao longo de suas mais de 2 décadas no ar. Contudo, por trás das luzes, das festas e das polêmicas, há uma face sombria e trágica que muitos desconhecem. A triste trajetória de alguns ex-participantes que tiveram suas vidas ceifadas de forma prematura. Em uma combinação de fatalidades e circunstâncias dramáticas, esses casos chocaram o país, levantando questionamentos sobre o impacto de uma exposição tão intensa na vida dos participantes. A morte de André Almeida, conhecido nacionalmente como André Cowboy, participante da nona edição do Big Brother Brasil, foi um dos casos mais chocantes e misteriosos envolvendo ex-participantes do reality show. Aos 37 anos, o ex-BBB teve sua vida brutalmente interrompida, em um crime que até hoje desperta dúvidas, teorias e provoca um misto de indignação e tristeza em todos que acompanharam sua trajetória. Uma trajetória marcada pelo carisma, André Almeida entrou na casa do BBB 9 como um típico cowboy, um homem simples do interior, trabalhador e de personalidade forte. Logo conquistou o público com seu jeito autêntico, seu chapéu inseparável e sua sinceridade, e muitas vezes causava atritos dentro da casa. Embora não tenha chegado à final, sua participação no programa foi marcante, deixando uma legião de fãs que admiravam sua postura e valores. Após sair do programa, André Cowboy tentou aproveitar os frutos da fama repentina. Voltou para sua cidade natal, Alumínio, no interior de São Paulo, onde passou a viver uma vida aparentemente tranquila ao lado de sua família. Entretanto, a sombra da exposição que o reality show trazia nunca o deixou completamente, e aos poucos a mídia perdeu o interesse por sua história. A fama passageira se dissipou e André retornou ao anonimato. O trágico desfecho foi em 1º de junho de 2011 que a vida de André Cowboy chegou a um fim trágico e brutal, uma data que ficaria marcada na memória dos brasileiros. Naquela noite, André estava em sua chácara, localizada em Alumínio, onde vivia com sua esposa e filhos. O que parecia ser uma noite comum se transformou em um cenário de terror. Por volta das 2h30 da madrugada, ele foi surpreendido por invasores que adentraram sua propriedade. De acordo com os relatos, André estava dormindo quando os criminosos invadiram sua casa. Ele foi brutalmente alvejado com um tiro na nuca, sem qualquer chance de defesa. A morte foi instantânea, deixando sua família em completo desespero. A cena do crime foi descrita como aterrorizante, com marcas de violência que indicavam um ataque premeditado e cruel. Mistérios e teorias. O que realmente aconteceu? A morte de André Cowboy rapidamente se tornou um caso de grande repercussão, não apenas pelo seu envolvimento com o Big Brother Brasil, mas pelas circunstâncias sombrias e misteriosas que cercaram o crime. Muitos questionamentos surgiram. Quem teria motivos para matar André de forma tão cruel? Seria uma tentativa de assalto que acabou em tragédia ou havia algo mais por trás desse assassinato? As investigações iniciais apontaram para um possível latrocínio, já que objetos de valor foram levados da casa. No entanto, as circunstâncias do crime levantaram suspeitas. André não parecia ser um alvo típico para um assalto tão violento, o que gerou especulações de que o crime poderia ter sido motivado por vingança ou por questões pessoais não resolvidas. Uma das teorias que circulou na época foi a de que André teria se envolvido em disputas relacionadas à sua propriedade ou a questões financeiras. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada e o caso permanece, em grande parte, envolto em mistério. A polícia trabalhou com várias linhas de investigação, mas até hoje, muitos acreditam que a verdadeira razão por trás do assassinato nunca foi plenamente revelada. O impacto na mídia e na opinião pública. A morte de André Cowboy provocou uma onda de choque na opinião pública. Os fãs do reality show ficaram perplexos com a notícia, e a mídia explorou ao máximo o trágico destino do ex-BBB. Programas de televisão, jornais e sites noticiaram exaustivamente cada detalhe do crime, transformando a vida e a morte de André em um espetáculo midiático. Durante semanas, o caso foi manchete, com novas informações surgindo a cada dia. A figura de André, que antes era lembrada por seu chapéu de cowboy e sua personalidade no Big Brother, agora era associada a um crime brutal e sem solução. A exposição midiática trouxe à tona a fragilidade da vida daqueles que um dia estiveram sob os holofotes, mas que, após o fim do programa, enfrentam a dura realidade de uma vida sem a proteção das câmeras. O legado de uma vida interrompida. A morte de André Almeida,
o cowboy, permanece como uma das histórias mais trágicas e misteriosas envolvendo ex-participantes do Big Brother Brasil. Seu assassinato brutal não apenas tirou a vida de um homem de 37 anos, mas também deixou uma família desamparada e uma série de perguntas sem resposta. O caso de André Cowboy é um lembrete sômbrio de que a fama, por mais intensa que seja, é efêmera e pode trazer consequências inesperadas e devastadoras. Sua morte brutal serviu como um alerta para os perigos que podem espreitar aqueles que por um breve momento estiveram no centro das atenções do país. Enquanto o Brasil se entretém com as intrigas e dramas dentro da casa do Big Brother, a história de André Cowboy é um lembrete de que fora dela, a vida real pode ser muito mais cruel e implacável. Até o mistério que envolve seu assassinato continua a intrigar e chocar aqueles que se lembram de sua participação no reality show e daqueles que seguem questionando o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de 2011. A memória de André Almeida persiste como uma sombra, um símbolo trágico de uma vida que poderia ter sido muito mais se não fosse interrompida de maneira tão brutal e injusta. A morte de Edilson Buba, o carismático empresário curitibano que conquistou o Brasil na 4ª edição do Big Brother Brasil, foi uma das tragédias mais comoventes envolvendo ex-participantes do reality show. Aos 34 anos, Buba teve sua vida brutalmente interrompida em 2006, vítima de um agressivo câncer no abdômen. Sua história é um triste lembrete das lutas silenciosas que muitos enfrentam, mesmo após o brilho das câmeras se apagar, e das causas nobres que muitas vezes nascem em meio à dor. Ascensão à fama. Buba e o Big Brother Brasil. Quando Edilson Buba entrou na casa do Big Brother Brasil 4 em 2004, poucos poderiam imaginar o impacto que ele teria tanto dentro quanto fora do reality show. Empresário de sucesso em Curitiba, Buba era conhecido por seu espírito empreendedor e por sua capacidade de se conectar com as pessoas. Durante o confinamento, seu jeito sincero, aliado ao bom humor e à inteligência, rapidamente o tornou uma das figuras mais queridas da edição. Buba era um homem de contrastes. Ao mesmo tempo em que exalava confiança, ele também demonstrava uma sensibilidade única, especialmente quando falava sobre temas delicados como a dependência química, um problema que ele conhecia de perto e que ajudaria a moldar seu legado. Sua postura franca e transparente conquistou uma legião de fãs, que o viam como uma pessoa autêntica em meio às dinâmicas complexas do jogo. Apesar de sua popularidade, Buba foi o 6º eliminado da temporada, saindo com um público dividido entre o desejo de vê-lo seguir adiante e a dureza das estratégias do jogo. Mesmo com sua saída precoce, ele deixou uma marca indelével na edição, sendo lembrado por sua postura ética e pela maneira como lidava com as situações mais tensas. Após sua participação no BBB, Buba decidiu usar sua recém-adquirida notoriedade para algo maior do que a fama momentânea. Movido por sua própria experiência com a dependência química, ele fundou uma ONG dedicada a auxiliar dependentes em sua recuperação. A instituição rapidamente ganhou destaque por seu trabalho, ajudando inúmeras pessoas a encontrarem um novo caminho longe das drogas. A criação da ONG foi uma das formas que Buba encontrou para retribuir à sociedade e dar um novo propósito à sua vida. Sua dedicação à causa foi total, e ele se tornou um defensor fervoroso dos direitos dos dependentes químicos, trabalhando incansavelmente para oferecer apoio e orientação a quem mais precisava. Além disso, Buba voltou à mídia de maneira surpreendente ao posar nu para a revista G Magazine, um gesto que foi visto por muitos como uma demonstração de sua autoconfiança e de sua vontade de quebrar tabus. Essa decisão gerou grande repercussão, tanto positiva quanto negativa, mas Buba permaneceu firme em sua convicção de que era importante desafiar as normas sociais e se mostrar como realmente era, sem medo do julgamento alheio. A descoberta da doença e o início de uma nova batalha. Em 2006, a vida de Buba tomou um rumo inesperado e devastador. Ele foi diagnosticado com um câncer agressivo no abdômen, uma condição que rapidamente se revelou extremamente grave. A notícia de sua doença foi um choque para todos que o conheciam e admiravam. Buba, sempre forte e determinado, se viu diante de uma batalha muito mais difícil do que qualquer prova ou disputa que entrou no Big Brother Brasil. Apesar da gravidade da situação, Buba encarou o diagnóstico com a mesma coragem que o caracterizava. Ele passou por tratamentos intensivos, incluindo quimioterapia, na esperança de vencer a doença.
Durante esse período, o ex-BBB continuou a demonstrar a força de seu caráter, mantendo uma atitude positiva e lutando com todas as suas forças para superar o câncer. Infelizmente, a doença avançou rapidamente e os tratamentos não tiveram o efeito desejado. A saúde de Buba deteriorou-se de forma drástica e ele passou seus últimos meses cercado pela família e pelos amigos mais próximos, que se uniram para lhe dar apoio e conforto durante essa dolorosa jornada. O triste desfecho. A morte de um herói silencioso. Em 21 de novembro de 2006, o Brasil foi abalado pela notícia da morte de Edilson Buba. Aos 34 anos, ele sucumbiu às complicações do câncer no abdômen, encerrando uma vida que, embora curta, foi marcada por intensidade, paixão e um desejo incessante de ajudar os outros. A morte de Buba foi amplamente lamentada por todos que acompanharam sua trajetória, tanto no reality show quanto em sua vida pós-BBB. Ele foi lembrado não apenas como um ex-participante carismático, mas como um verdadeiro herói silencioso, que dedicou seus últimos anos a uma causa maior do que si mesmo. Seu trabalho com a ONG e seu apoio aos dependentes químicos se tornaram parte de um legado que continuaria a inspirar muitos, mesmo após sua partida. O impacto de sua morte e o legado de Buba. A morte de Buba deixou um vazio imenso, não apenas em sua família e amigos, mas também naqueles que, de alguma forma, foram tocados por sua história. Seu falecimento levantou questões sobre a vulnerabilidade humana, sobre como até os mais fortes e determinados podem ser derrubados por doenças implacáveis. A coragem com que Buba enfrentou sua doença foi admirada por todos e tornou sua partida ainda mais dolorosa. Após sua morte, houve uma onda de homenagens e tributos à sua memória. Ex-colegas de confinamento, fãs e beneficiários de sua ONG se uniram para celebrar a vida de Buba e perpetuar o trabalho que ele iniciou. Seu nome passou a ser sinônimo de luta, não apenas contra a dependência química, mas também contra as adversidades da vida. Conclusão: uma vida de significado e propósito. Edilson Buba foi muito mais do que um participante de reality show. Ele foi um exemplo de como a fama pode ser usada para algo positivo, de como é possível transformar uma experiência televisiva em uma missão de vida. Mesmo diante da doença que o tirou de cena tão cedo, Buba nunca deixou de lutar, seja por sua vida, seja pelos outros. Sua morte em 2006 foi uma perda incalculável, mas seu legado continua vivo, inspirando aqueles que acreditam em segundas chances e no poder da solidariedade. A história de Buba é um testemunho da força do espírito humano, da capacidade de se reinventar e de encontrar propósito mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O Brasil se despediu de Buba, mas sua memória persiste, como um farol de esperança para todos que enfrentam suas próprias batalhas. Em um mundo onde a fama é frequentemente superficial e passageira, Buba mostrou que é possível, sim, fazer a diferença e deixar uma marca indelével na vida dos outros. A morte de Josi Oliveira, a talentosa psicóloga e cantora que conquistou o público na 9ª edição do Big Brother Brasil, foi um golpe devastador que abalou profundamente os fãs do programa e reacendeu debates sobre os riscos de cirurgias complexas. Aos 43 anos, Josi, que tinha sonhos e uma carreira promissora, viu sua vida interrompida de forma trágica em setembro de 2020, após complicações decorrentes de uma cirurgia para tratar um aneurisma cerebral. Sua morte não foi apenas uma perda para sua família e amigos, mas também para todos que acompanharam sua trajetória e se encantaram com sua personalidade vibrante e multifacetada. Ascensão ao estrelato. A chegada de Josi no BBB 9, nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, Josi Oliveira sempre teve uma paixão por ajudar as pessoas e pela música. Formada em psicologia, ela conciliava sua carreira na área com seu amor pelos palcos, sonhando em um dia se tornar uma cantora reconhecida. Foi com esse espírito sonhador e determinado que ela decidiu participar do Big Brother Brasil 9, em 2009. A edição foi marcada por personalidades fortes e Josi, com seu carisma e talento, rapidamente se destacou. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Josi demonstrou uma combinação única de inteligência emocional, empatia e determinação. Ela logo se tornou uma das favoritas do público, cativando tanto pela sua voz quanto pela sua capacidade de lidar com as tensões e desafios do confinamento. Mesmo assim, sua jornada no programa foi curta. Josi foi a 6ª eliminada, saindo com uma base sólida de fãs e uma nova perspectiva sobre sua carreira. Após o reality, a busca por uma carreira na música.
Depois de sua saída do BBB, Josie se dedicou a realizar seu grande sonho, a música. Ela trabalhou arduamente para transformar sua paixão em uma carreira de sucesso, lançando singles e se apresentando em diferentes eventos. Além disso, continuou atuando como psicóloga, ajudando muitas pessoas com seu conhecimento e sensibilidade. Josie foi uma dessas raras pessoas que conseguiam equilibrar diferentes paixões e profissões, sem abrir mão de quem realmente era. Apesar dos desafios comuns enfrentados por ex-BBBs em manter a relevância na mídia, Josie conseguiu se manter fiel a si mesma, optando por um caminho mais discreto e focado em seus verdadeiros interesses. Sua vida parecia estar em uma trajetória positiva, até que uma reviravolta trágica mudou tudo. O diagnóstico e a decisão pela cirurgia. Em meados de 2020, a vida de Josie Oliveira tomou um rumo inesperado. Ela foi diagnosticada com um aneurisma cerebral, uma condição extremamente perigosa e que exigia intervenção médica urgente. Após consultar especialistas, Josie e sua família tomaram a difícil decisão de prosseguir com uma cirurgia para tratar o aneurisma. A expectativa era de que a intervenção fosse um sucesso e que ela pudesse retornar à sua vida normal após a recuperação. No entanto, como qualquer procedimento cirúrgico de alta complexidade, especialmente no cérebro, havia riscos envolvidos. A coragem de Josie em enfrentar a situação e a decisão de se submeter à cirurgia demonstraram sua força e determinação, características que sempre marcaram sua personalidade. A tragédia, complicações e a morte prematura. Infelizmente, o que deveria ser uma solução para seu problema de saúde se transformou em um pesadelo. Durante a cirurgia, surgiram complicações que colocaram a vida de Josie em perigo. A intervenção médica não teve o desfecho esperado e, em setembro de 2020, Josie Oliveira faleceu devido às complicações da cirurgia. A notícia de sua morte pegou a todos de surpresa e espalhou uma onda de choque e tristeza pelo Brasil. Os fãs que acompanharam sua luta e torciam por sua recuperação ficaram arrasados ao saber que aquela mulher vibrante e cheia de vida havia partido de forma tão trágica. A mídia noticiou amplamente o ocorrido, e a perda de Josie se tornou um tema de grande comoção. O impacto de sua morte, reflexões e homenagens. A morte de Josie Oliveira foi uma perda profunda para todos que a conheciam, pessoalmente ou através da televisão. Ela foi lembrada por sua bondade, inteligência e talento, e por ser uma mulher que, mesmo diante das adversidades, nunca desistiu de seus sonhos. Amigos, familiares e ex-colegas de confinamento expressaram seu pesar nas redes sociais, prestando homenagens e relembrando momentos especiais que viveram ao seu lado. Além da tristeza, a morte de Josie também reacendeu discussões sobre os perigos envolvidos em cirurgias de alta complexidade e a necessidade de uma avaliação criteriosa dos riscos versus os benefícios. Sua trágica partida serviu como alerta para muitos sobre a fragilidade da vida e as incertezas que cercam intervenções médicas, mesmo aquelas que parecem rotineiras. O legado de Josie Oliveira. Josie Oliveira deixou um legado de força, coragem e autenticidade. Embora sua vida tenha sido interrompida de forma prematura, ela conseguiu impactar a vida de muitos, seja através de sua carreira como psicóloga, sua música ou sua participação no Big Brother Brasil. Josie foi uma mulher que viveu intensamente, que correu atrás de seus sonhos e que até o fim manteve sua dignidade e amor pela vida. Sua morte em setembro de 2020 não apagou o brilho de sua trajetória, mas sim reforçou a memória de uma mulher que, com seu talento e personalidade, conquistou o coração de muitos brasileiros. O nome de Josie Oliveira ficará para sempre marcado na história do Big Brother Brasil, não apenas como uma ex-participante, mas como uma pessoa que viveu e morreu lutando por aquilo em que acreditava. Em meio às luzes e ao glamour que cercam o mundo dos realities, a história de Josie nos lembra da realidade implacável que todos enfrentamos fora das câmeras. Sua vida e morte são um testemunho da fragilidade humana e da necessidade de valorizar cada momento, pois, como a história de Josie mostrou, a vida pode mudar drasticamente de um instante para o outro. A morte de Norberto Carias dos Santos, carinhosamente conhecido como Vô Nonô, marcou o fim de uma vida repleta de histórias, experiências e uma participação singular no Big Brother Brasil. Aos 72 anos, em 2017, Vô Nonô sucumbiu a um câncer que o acometeu, encerrando assim uma jornada que cativou o Brasil durante sua breve, mas memorável passagem pela 9ª edição do reality show.
Sua história, tanto dentro quanto fora da casa mais vigiada do Brasil, é um lembrete comovente de como a fama e o carinho do público podem perdurar, mesmo após os holofotes se apagarem. A chegada de Vononô ao BBB 9. Um avô para todos. Quando Norberto Carias dos Santos entrou na casa do Big Brother Brasil 9, ele já trazia consigo a experiência de uma vida longa e cheia de histórias. Natural de São Carlos, no interior de São Paulo, Vononô era um homem de origem humilde, conhecido por sua sabedoria, bom humor e a típica serenidade de alguém que já havia visto de tudo na vida. Aos 63 anos, ele se tornou um dos participantes mais velhos a entrar no reality show, fato que rapidamente o destacou entre os demais competidores. Dentro da casa, Vononô adotou o papel de conselheiro, uma figura paternal para os mais jovens, compartilhando suas visões de mundo e histórias pessoais. Ele não tinha medo de dizer o que pensava, mesmo que isso causasse algum atrito com os demais participantes. Sua autenticidade e o jeito simples de lidar com os desafios da casa conquistaram o público, que via nele uma figura reconfortante em meio às tensões do jogo. No entanto, sua permanência na casa foi curta. Vononô foi eliminado no segundo paredão daquela temporada, uma saída precoce que deixou muitos fãs decepcionados. Mesmo assim, sua passagem pelo programa foi suficiente para eternizá-lo na memória do público, que o via como um símbolo de sabedoria e ternura em um ambiente geralmente dominado por jovens em busca de fama. A vida pós-BBB. Vononô e a luta contra o câncer. Após sua saída do Big Brother Brasil, Vononô retornou à sua vida tranquila em São Carlos, onde continuou sendo a figura respeitada e querida que sempre foi. Apesar da fama passageira proporcionada pelo reality, ele optou por viver de forma discreta, longe dos holofotes, mantendo o foco na família e nos amigos. No entanto, em 2016, a vida de Vononô sofreu um duro golpe. Ele foi diagnosticado com câncer, uma notícia que abalou profundamente sua família e amigos. Aos 71 anos, ele se viu diante de uma batalha que exigiria toda a sua força e resiliência. Com a serenidade que sempre o caracterizou, Vononô decidiu enfrentar a doença com coragem, passando por tratamentos intensivos na esperança de vencer mais essa adversidade. Durante o tratamento, Norberto manteve a postura positiva que sempre teve, evitando mostrar fraqueza ou desânimo. Ele buscava tranquilizar aqueles ao seu redor, minimizando sua própria dor e focando nos momentos bons que ainda podia compartilhar com os entes queridos. Essa luta silenciosa e digna contra o câncer foi mais um exemplo do caráter forte e determinado que ele sempre demonstrou ao longo de sua vida. O desfecho trágico. A morte de Vononô. Infelizmente, apesar de toda a sua luta, o câncer avançou de forma implacável e Vononô não resistiu. Em 30 de janeiro de 2017, Norberto Carias dos Santos faleceu aos 72 anos, deixando um legado de bondade, sabedoria e um exemplo de vida simples e honesta. A notícia de sua morte foi recebida com tristeza por todos que o conheceram, direta ou indiretamente, e o Brasil se despediu de uma figura que, embora não tenha permanecido por muito tempo na mídia, deixou uma marca profunda no coração de muitos. A morte de Vononô foi amplamente lamentada nas redes sociais, onde fãs e ex-colegas de confinamento expressaram seu pesar e compartilharam memórias afetuosas do tempo que passaram com ele. A imagem de Vononô, com seu sorriso gentil e suas palavras sábias, foi lembrada por todos que viram nele mais do que apenas um competidor em um reality show, mas um verdadeiro avô para todos que acompanhavam o programa. O impacto e o legado de Vononô. A vida e a morte de Vononô servem como um lembrete poderoso de que a fama pode ser efêmera, mas o caráter e a bondade de uma pessoa deixam marcas que perduram. Durante sua breve passagem pelo Big Brother Brasil, Vononô mostrou que, mesmo em um ambiente competitivo e cheio de tensões, era possível manter a dignidade e a integridade. Sua batalha contra o câncer e sua morte aos 72 anos trouxeram à tona discussões sobre a saúde dos idosos e a necessidade de cuidados especiais em uma fase da vida que muitas vezes é marcada por desafios significativos. Vononô enfrentou esses desafios com a mesma força com que viveu, deixando um exemplo inspirador para todos que enfrentam suas próprias batalhas. Mesmo após sua morte, a lembrança de Vononô continua a inspirar aqueles que o conheceram. Sua vida foi uma demonstração de que, mesmo fora dos holofotes, é possível impactar positivamente a vida de outras pessoas, seja através de palavras de sabedoria, gestos de carinho ou simplesmente pelo exemplo de uma vida bem vivida.
Conclusão: Vononô, um legado de sabedoria e simplicidade. Norberto Carias dos Santos, o querido Vononô, pode ter tido uma passagem breve pelo Big Brother Brasil, mas sua vida foi longa em significados e ensinamentos. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está em ganhar prêmios ou em ter o maior tempo de tela, mas em viver com integridade, ajudar os outros e enfrentar as adversidades com coragem. Sua morte em 2017 foi uma perda dolorosa, mas também uma celebração de uma vida vivida com propósito e dignidade. Vononô deixou para trás um legado de sabedoria e simplicidade que continuará a inspirar aqueles que, como ele, acreditam que o verdadeiro valor da vida está nas pequenas coisas. Na família, nos amigos e na capacidade de enfrentar os desafios com um coração cheio de amor e esperança. O Brasil se despediu de Vononô, mas sua memória permanecerá viva como uma figura paterna e acolhedora que, mesmo por um curto período, tocou o coração de milhões de brasileiros. Em um mundo muitas vezes obcecado pela juventude e pelo glamour, Vononô mostrou que a verdadeira beleza está na alma e que o tempo só faz aumentar o valor das lições que a vida nos ensina.